Sou delegada de Cabo Frio, Flávia Monteiro de Barros, para quem não me conhece. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo reativar o conselho, eu acho isso super importante, né, para aproximar a população dos órgãos de segurança, porque a gente sozinho, a gente não consegue nada. A gente precisa de uma integração, isso já está comprovado, que a integração da Polícia Civil com Polícia Militar, secretarias, prefeitura, só assim a gente vai conseguir alguma coisa, e especialmente com a população trazendo as demandas para a gente. E hoje eu fui chamada para falar, né, falando assim, vem falar para dar uma palestra. Na verdade, eu não considero isso nem uma palestra, porque eu acho que palestra dá um termo formal, né? Eu acho que a gente aqui é um bate-papo mesmo. E eu queria falar alguma coisa que pudesse agregar algo para essa primeira reunião, que é sobre o funcionamento da polícia como um todo, especialmente a Polícia Civil, o órgão do qual eu faço parte. Então, assim, muita gente até confunde, né, a Polícia Civil da Militar. Então, vale ressaltar a diferença da Polícia Civil com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma função eminentemente preventiva, um patrulhamento ostensivo. Eles ficam fardados na rua, trabalham preventivamente. E a Polícia Civil trabalha a parte investigativa. Então, essa é a grande diferença entre a Polícia Civil e a Militar, constante, inclusive, no artigo 144, citado pela ANE, que fala da segurança pública. Só que cada um com a sua função, é importante uma integração entre as duas polícias. Por quê? A Polícia Militar trabalha basicamente com informações. Elas ficam nas ruas fazendo os patrulhamentos, então elas têm bastante oportunidade de ter as informações no tocante, por exemplo, ao tráfico de drogas, onde são os principais focos. Então, não que a Polícia Civil também não trabalhe com informações, mas eminentemente a Polícia Militar trabalha. E a Polícia Civil materializa essas informações a nível juridicamente falando, como pedindo as prisões, os mandados de busca e apreensão no judiciário. Então agora, eu recém cheguei aqui em Cabo Frio, tive a oportunidade de dar um exemplo, né, para a sociedade cabo-friense de uma operação de integração, que até eu e o Coronel Rui França batizamos essa operação como Operação Integração 1, mostrando para a sociedade que é a primeira de várias que ainda virão. Como a gente trabalhou com os informes que o coronel tinha, bastante, até mais do que eu, e eu com procedimentos investigativos que eu já tinha de vários tráficos de drogas na localidade. A gente juntou as minhas informações com a dele, requisitamos o mandado de busca e apreensão em vários locais ali da RR da Sucata, obtivemos êxito no deferimento e juntos, Polícia Militar e Polícia Civil, fomos nos locais e tivemos bastante êxito com vasta apreensão de drogas, algumas prisões, várias pessoas para SARC, e através daquela operação a gente pôde ter vários informes que nos deram subsídios para outras operações e outras investigações. Através dessa operação, nós, com mero SARC, com mero procedimento, às vezes, de juizado especial criminal, a gente, ouvindo essa pessoa, teve informações preciosas para outras operações. Então, isso nos deu assim, uma base muito bacana e mostrou o quanto é importante essa integração de Polícia Civil e Militar. E eu queria só falar um pouquinho para vocês como é que funciona uma delegacia legal, que muita gente não sabe exatamente o funcionamento de uma delegacia legal, né? Antigamente a delegacia ela não era informatizada, e o grande objetivo da informatização das delegacias, que foram nominadas de delegacia legal, foi o quê? Trazer uma integração das delegacias. Como, por exemplo, se chega uma pessoa na minha delegacia, o delegado ele trabalha ali na linha de frente. Vou dizer para vocês que quando eu era plantonista, quando eu ia para tirar plantão, eu falava, Deus, me ajuda para ser justa. Porque às vezes tem, né? Verdade? Gente, às vezes tem umas situações assim que você fica na dúvida se aquilo ali é uma linha tênue entre um usuário e um traficante de drogas.
E se você indicia, se você prende em flagrante uma pessoa pelo tráfico de drogas, que é um crime hediondo, você acaba com a vida daquela pessoa. É um poder muito grande que você tem na mão. Então, às vezes, uma pessoa com uma pequena quantidade pode ser um traficante. E uma pessoa com uma quantidade considerável pode ser um usuário. Ele pegou aquela droga para um mês inteiro. Então, assim, às vezes, diversas situações, a integração entre as delegacias é de suma importância. Como? Vem uma situação para mim, eu não sei exatamente se a pessoa é um usuário, se a pessoa é um traficante. Eu chego, vejo o passado dessa pessoa a nível estadual, eu consigo ver se ela tem passagem por tráfico, por roubo, por uso. E isso me traz um convencimento mais verdadeiro para a minha decisão naquele momento. Fora que você pode saber, ligar, saber se tem um mandado de prisão. Antigamente tudo era baseado em livros, né? Era um livro tombo, você tinha que ver por ordem alfabética se aquela pessoa já tinha sido presa. E assim, então a informatização, além de dar uma maior credibilidade para a sociedade, porque todo informe ele é jogado no computador, ele não tem como ser retirado, então ele dá uma maior credibilidade, muito menor índice de corrupção. Ele trouxe essa integração bem bacana entre a polícia, ao nível, né, estadual. E eu acho assim, como é que funciona a delegacia legal? Você chega para fazer um registro de ocorrência. Ali no atendimento vai ter sempre uma assistente social ou uma psicóloga para fazer aquele primeiro atendimento. E qual foi o objetivo, né, da colocação de uma assistente social e de uma psicóloga? A pessoa que chega numa delegacia, ela sempre vem com um problema. E na maioria das vezes, bem fragilizada emocionalmente. Então, uma psicóloga tem inclusive uma sala reservada para conversar com essa pessoa, caso ela precise de um atendimento imediato psicológico. Essa foi a ideia. E daí se faz uma triagem para a confecção de um registro de ocorrência, que a pessoa ou vai por conta própria, porque teve um furto, um roubo, e vai comunicar a polícia para que ela possa investigar, ou ela vem através da polícia militar, que traz uma pessoa presa em flagrante ou não, para que a gente tome o cunho investigativo da causa. Aquilo ali é a primeira triagem. Depois a gente vai fazer a confecção do RO, os policiais civis atendem, fazem a confecção do RO, o que é muito importante, que tenha o máximo de informação possível, para que a gente possa ter uma investigação rebuscada e com eficiência. Por muitas vezes eu vejo as pessoas, às vezes, com medo de fazer registro de ocorrência e vão na delegacia e nos trazem poucas informações. E às vezes a gente não consegue dar o resultado almejado por aquela parte, até por falta de informação. Então eu sempre oriento que as pessoas que nos procurem, que nos tragam o máximo de informações. Nós trabalhamos com informações. E dali, aquele papel vai virar um procedimento, uma VPI ou um inquérito. VPI, verificação de procedência da informação, ou um inquérito policial. E o inquérito policial, depois a gente vai trabalhar bastante para ver se a gente vai descobrir o autor, indiciar e mandar aquele inquérito para o Ministério Público para que aquela pessoa possa ser denunciada e presa. Isso eu estou falando a nível investigativo, caso ela não venha de uma prisão em flagrante. E dali a gente tem o CESOP, que é um setor administrativo da delegacia. Quando o advogado vai protocolar uma petição, ele vai nesse setor administrativo. Tudo que entra e sai de uma delegacia vai para esse setor administrativo, que a gente costuma denominar de coração da delegacia, porque tudo que entra e sai tem que passar pelo CESOP. Tem o CIP, que é o setor de inteligência policial, que é quando uma pessoa é presa, é onde tem aquela foto que aparece na televisão, com aquela altura que todo mundo vê, onde se fazem os prontuários físicos, e onde a gente pode obter o maior número de informações com relação a qualquer pessoa, é nesse setor de inteligência policial. E cada delegado titular administra a sua delegacia de acordo com como lhe convém, como ele acha que vai ser mais eficaz. Eu, por exemplo, agora quando cheguei na delegacia, eu fiz algumas mudanças. Eu criei um setor de roubos e furtos. Por quê?
eu percebi que em Cabo Frio o número de roubos e furtos era bastante considerável, com autoria, com bastantes características físicas semelhantes e mesmo modus operandi nas mesmas localidades. E eu achei que se eu concentrasse aquilo para fazer uma investigação em bloco, eu poderia ter um resultado mais efetivo. Então eu, por conveniência, eu criei um setor de roubos e furtos para que policiais específicos possam trabalhar e dar uma continuidade mais imediata àqueles casos. Só que cada delegado cria isso de acordo com a conveniência. Aqui a gente sabe, não sei se vocês sabem, tem um núcleo de homicídios que é baseado lá na delegacia de Cabo Frio. Quando tem um homicídio aqui na região dos Lagos, há um núcleo específico para que vá imediatamente ao local do crime. E isso é uma coisa bem bacana também, que foi criada no ano passado, salvo engano, e que tem nos trazido um resultado também mais efetivo. Lógico que a gente sempre pode melhorar. O número de homicídios aqui ainda está bastante grande, especialmente em Cabo Frio. Oriundo bastante do tráfico de drogas, a gente está fazendo um mapeamento e está buscando um resultado bastante efetivo. E uma coisa que eu acho assim, importante frisar aqui é que a polícia, ela trabalha prendendo, sim. Mas o que eu costumo prezar é que a gente faça política preventiva. E eu prezo muito isso no meu trabalho. E isso aqui que a gente está fazendo faz parte dessa política preventiva. Porque trazer o público, as demandas do público para a gente é uma política preventiva. Eu, como delegada de polícia, eu atendo todo mundo que me procura. Não tem uma pessoa que vai me procurar lá no gabinete que eu não vá atender. A não ser que eu esteja em reunião, realmente eu esteja ocupada, mas eu podendo, eu vou atender. Por quê? É do atendimento ao público que você vai fazer uma política preventiva. E uma das coisas mais gratificantes que eu posso dizer que eu tive na minha profissão foi prender bandido, sem dúvida, mas também ter um retorno de uma política preventiva que eu pude participar efetivamente e pessoalmente. Como? Vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi pessoas, quando eu trabalhava no Leblon, que, na verdade, o problema dele era dependência química. Ele era viciado em cocaína. E por isso ele praticava crimes. Só que nesse dia, eu não tinha subsídio para prender aquele rapaz no tráfico de drogas. Ele estava com uma quantidade pequena, embora eu tivesse desconfiança que ele era um traficante, sim, para sustentar o seu vício. E eu autuei ele no uso, no artigo 28, e encaminhei ele para o NA. Tive uma conversa com ele e falei assim, olha, você tem 18 anos, você, poxa, pode estudar, pode trabalhar, e a gente tem isso na delegacia. A polícia trabalha com isso, a atendente faz um encaminhamento para o AA, para o Narcóticos Anônimos. Às vezes as pessoas nos trazem demandas que não são crimes, que são para ser dirimido na esfera civil. Então a gente pode fazer um encaminhamento para a Defensoria Pública, explicar que aquilo não é crime, mas a gente pode dar um atendimento, sim, mesmo a pessoa que nos traz uma demanda que não seja tipificada no Código Penal. Então, voltando a esse caso desse rapaz, eu encaminhei ele para o Narcóticos Anônimos, e 2 meses depois, esse rapaz veio com a mãe me dizer que estava há 2 meses limpo, que ele foi no NA, ali do Leblon, e que ele levou o tratamento a sério, e que ele agradecia muito a mim, porque ele estava há 2 meses limpo, que é como eles usam lá no NA. Eu já frequentei alguns grupos para me inteirar como é que é. Existem vários grupos, não é o NA, é o AA, são comedores compulsivos, são as mulheres que amam demais, são os dependentes de amor e sexo anônimo. Tem vários grupos de política preventiva, e a polícia pode trabalhar nesse sentido. Então eu encerro aqui dizendo que isso aqui, nossa, é muito importante. Essa integração de polícia militar com polícia civil, com as secretarias, com a comunidade, com o conselho, é super importante para que a gente possa ter uma segurança pública mais efetiva. A gente tem que fazer trabalhos em escolas, porque cunho preventivo é mais importante do que repressivo.
Porque até como eu disse hoje no programa de manhã, só existe o tráfico de drogas porque existe o usuário. E o usuário a gente combate com política preventiva. Obrigada.